Boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, o programa que lhe dá a conhecer os candidatos da sua região. É hoje minha convidada, Sara Oliveira, é candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Felgueiras. Sara, seja bem-vinda. Antes de mais, é uma candidata com 25 anos a liderar um projeto do Bloco de Esquerda. O que é que a fez entrar na política tão cedo? Eu decidi aderir ao Bloco de Esquerda e a partir daí achei que podia dar um contributo a partir das minhas vivências como felgueirense e penso que Felgueiras estava a precisar de uma candidatura alternativa e por isso mesmo, depois de muito ponderar, resolvi aceitar. Mas vamos um bocadinho ao seu percurso. Para quem não a conhece, quando é que decide ingressar no Bloco de Esquerda, ser filiada num partido político? Sim, eu não tinha sido filiada antes, a minha filiação é recente, não o tinha sido porque eu não me queria precipitar e apesar de ser votante do Bloco de Esquerda e de acompanhar o Bloco de Esquerda, não me tinha tornado militante porque a minha decisão queria que fosse séria e honesta e só o fiz quando tive completa certeza de que queria ingressar no Bloco de Esquerda. Pelo que eu penso seguir a mesma linha e por isso mesmo a decisão foi tardia. E, portanto, quero continuar. Depois acaba, então, recentemente por se alistar no Bloco. Como é que o seu nome surge para liderar este projeto? Foi consensual? Foi de forma também natural a escolha do seu nome? Foi consensual, uma vez que eu apresentei algumas alternativas e o trabalho também está a ser feito em equipa, portanto, eu considero que o facto de ser cabeça de lista não é preponderante, uma vez que o nosso trabalho é em equipa. Portanto, um trabalho concertado. Porquê é que se decidiu candidatar a Felgueiras? O que é que a moveu também para lançar esta candidatura? É assim, eu sinto-me a 100% felgueirense, apesar de ter feito os meus estudos em Braga, mas eu sinto-me 100% felgueirense mesmo e, portanto, eu queria dar o meu contributo e não conseguia ficar parada, nem que seja na oposição. Eu pretendo reivindicar alguns direitos dos felgueirenses que não estão a ser contemplados, como por exemplo a inclusão social, que é a nossa linha de atuação. Quando me fala em inclusão social, tem já alguns projetos concretos, algumas linhas que gostassem de ver implementadas no concelho? Sim, a nossa escolha, o nosso slogan chama-se Felgueiras Conta com Todos e a partir deste slogan é a nossa linha mestre na campanha, que será incluir todas as minorias, procurar em todos os setores, no desporto, na saúde, na educação, no ambiente, procurar saber a opinião de todos, realizar orçamentos participativos, que é um dos objetivos do Bloco de Esquerda, e convidar, por exemplo, os partidos que não estão no Executivo para ajudarem na elaboração do orçamento da Câmara Municipal e, portanto, nós queremos que todos participem na Câmara Municipal e não descurar os jovens, os idosos, que é algo que tem acontecido na Câmara de Felgueiras, nomeadamente, por exemplo, recentemente no desporto está a ser construído o skatepark, e nós consideramos que essa prática de desporto que irá ser gratuita não contempla a maioria dos cidadãos felgueirenses. E nós queremos criar, por exemplo, lugares de desporto em que todos podem participar. Por exemplo, um espaço de corrida onde tem máquinas de manutenção. E nós consideramos que a Câmara Municipal de Felgueiras não consultou os cidadãos ou não se preocupou em incluir a maioria dos cidadãos nas suas escolhas e foram gastos 220 mil euros nesse parque, que não contempla a maioria dos cidadãos felgueirenses. Quando as pessoas ouviram da sua candidatura e começam a ver também a Sara, uma pessoa jovem, abordam-na, fazem-lhe perguntas, os jovens vão ter consigo, como é que está a ser este processo? Está a ser muito compensador. Não imaginava que a adesão fosse tanta, tenho recebido muito apoio, mesmo não só pelos jovens, mas, por exemplo, pela população idosa e superou as expectativas, portanto. Não estava à espera de tanto entusiasmo por parte da população felgueirense em relação à minha candidatura. Já me disse que estudou em Braga, regressou depois à sua terra, a Felgueiras. É lá que exerce a sua atividade profissional?
não só em Felgueiras, mas também noutras cidades vizinhas. Noutros locais. Mas considera que é difícil para os jovens se manterem nos concelhos mais de interior, menos dentro dos grandes polos urbanos? Sim, para conseguirem emprego, uma vida também mais digna? Sim, muitos jovens felgueirenses não têm orgulho na sua terra. Aliás, não se consideram felgueirenses porque, um bocado também fruto da campanha negativa que representou o Partido Socialista com a Fátima Felgueiras, e alguns jovens foram sendo alvo de críticas quando se encontravam nas universidades, porque existia sempre aquela coisa do saco azul que foi muito falado. Ainda é uma herança pesada? É uma herança, sim, muito pesada, e o facto de ser felgueirense não incute muito orgulho nos jovens. Mesmo os jovens não têm lugares para se encontrarem em Felgueiras, não existe um espaço de juventude. Quando questiono os jovens, eu pergunto onde é que nos podemos encontrar, não há um espaço da juventude. O talento dos jovens artistas felgueirenses não é promovido. A Câmara encontra-se muito fechada à iniciativa dos jovens e, portanto, a nossa candidatura, como é uma candidatura de inclusão, pretende criar, no mínimo, reuniões semanais para que os jovens ou outras faixas etárias possam dar as suas ideias e com isso nós podermos construir um Felgueiras mais completo, em que todos podem participar, não só as élites sociais, que é o que se tem verificado, ou por exemplo, verifica-se um skatepark que é muito específico, enquanto eu concordo com algumas políticas, e o que está bem não é para, nós não vamos ir contra o que está bem, não é? Ir contra isso, mas nós pretendemos incluir mais as camadas da população, as massas, e portanto não é isso que a Câmara Municipal de Felgueiras está a fazer atualmente. Fala-me também na abertura da própria Câmara à população. Acha que isso é possível e que abono é que isto pode dar também para o próprio concelho? É assim, neste momento existem jovens muito criativos em Felgueiras. Acho que temos uma capacidade empreendedora muito grande que não está a ser aproveitada por parte da autarquia. Aliás, chegaram-me casos de pessoas que quiseram participar em voluntariado e a Câmara não foi muito receptiva ao voluntariado. O gabinete não está a funcionar a 100%. Aliás, a maioria das infraestruturas de Felgueiras são boas, mas não funcionam a 100% porque não há uma resposta eficaz aos pedidos e não há procura da Câmara de se aproximar às pessoas. Portanto, as pessoas é que têm que ir lá pedir para poderem fazer uma exposição. E, ok, tudo bem, mas temos que ser nós constantemente a ir atrás da Câmara, e a Câmara não cria campanhas ou estímulos à participação jovem no Concelho. Na sua opinião, qual é o ponto mais positivo e aquele ponto também mais negativo da atuação do atual Executivo da Câmara de Felgueiras? É assim, pode-se confundir muito o ponto positivo com o negativo, uma vez que a Câmara tem empreendido várias obras que aos olhos de todos são boas, e eu também considero que sim, mas que não estão a cumprir as suas funções. Por exemplo, gastou-se muito dinheiro, milhões de euros, na Casa das Torres e na Casa das Artes, que são duas infraestruturas muito potenciais em Felgueiras. Já agora servem para quê a Casa das Torres, por exemplo, para quem não conhece? É sim, a Casa das Torres vai ser um espaço multifuncional que está a funcionar para já a meio gás, que funcionará para gabinetes de jovens de empresários. Contemplará uma parte do turismo que também ainda não está a funcionar. A Casa das Artes realiza-se espetáculos. No primeiro ano só desenvolveu 120 espetáculos, que dá uma média de 2,5 espetáculos por mês, o que é muito pouco. Ou seja, as infraestruturas são boas, apesar de se ter gasto muito dinheiro com elas, mas estão a funcionar a meio gás. E, aliás, a oposição em Felgueiras já pediu uma averiguação ao Ministério Público em relação ao investimento que se fez nestas duas casas, porque foi um investimento muito avultado para o retorno que está a dar. E, portanto, uma média de 2,5 espetáculos por mês no primeiro ano é muito pouco para o investimento que foi. E de que forma é que a Sara vê que se pode dinamizar estas duas casas, estes dois equipamentos tão recentes? É assim, começando pela Casa das Torres, acho que o Espaço de Juventude funcionaria muito bem lá numa das partes, porque a casa é grande e poderá albergar várias situações, mas também há outra situação que tem sido descurada em Felgueiras, que é a criação de espaços museológicos. Ou seja, o cartão de visita de Felgueiras está um bocado incompleto porque é tudo muito geral. É a terra do calçado, é a terra do vinho, é a terra do linho.
é terra de muita coisa, mas o cartão de visita não está lá para os turistas quando chegam visitarem. Portanto, é tudo muito ambíguo. E eu, portanto, acho que a criação de espaços museológicos seria fundamental. Nomeadamente, quando fala nesses espaços, seriam museus dedicados, por exemplo, temáticos, um ao linho, outro museu dedicado ao vinho, talvez, à rota dos vinhos, seria isso? Sim, poderia ser um espaço museológico misto, mas também poderia ser um espaço museológico individual. Portanto, eu acho que nós temos condições suficientes para abrir um museu do calçado, um museu do património industrial, ou fazer uma parceria com a Rota do Românico em relação ao Mosteiro de Pombeiro para a abertura de um núcleo museológico. Ou seja, ideias há muitas, mas em prática nada está. É preciso concretizá-las. Ainda bem que me fala no calçado e também nos vinhos de Felgueiras e noutras potencialidades do concelho. Este será, de resto, um dos únicos concelhos da região norte onde o desemprego é muito residual, portanto não é um flagelo muito, muito grande como é, por exemplo, nos outros municípios que circundam Felgueiras. É muito o calçado que tem impulsionado esta situação. Sim, sim, de facto, mas se repararmos, as pessoas que trabalham no setor do calçado vivem em condições que não são as melhores, não é? Porque trabalham demasiadas horas, para ganharem um salário acima da média têm que dar horas extra, o que é muito cansativo porque a pressão da produção industrial é muito grande. Temos que também ver essa perspectiva que não está a ser mencionada nos meios de comunicação social. Mas também temos que ver, de facto, existem poucos desempregados em Felgueiras, o número é cerca de 3.000 habitantes, mas esses 3.000 habitantes são uma preocupação e nem que fosse um só habitante desempregado, seria sempre uma preocupação.